Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui em nosso canal Mensagens Diárias Edificantes. E hoje teremos aqui casamento com propósito, né? Eu estou aqui com meu esposo, Cristiano Cunha. Quero te convidar para estar conosco, acessando nosso canal, para que você possa aprender mais sobre o casamento, um casamento abençoado, que possa durar com a bênção de Deus. Então fique conosco até o final desse vídeo se você quer aprender o segredo do nosso casamento. E não se esquece de curtir o nosso canal e também compartilhar em suas redes sociais. Se inscreva e fique conosco até o final. Muito bem. E aí, seu marido ou sua esposa tem manias diferentes das suas? Todos temos, né? Todos somos cheios de manias e aquilo que a gente mais faz às vezes é o que desagrada o nosso marido ou a esposa, né? É a que fica desagradada com aquilo que o marido dela faz. Todos nós temos diferenças, um casamento é feito de diferenças. E aí talvez você fique aí remoendo essas indiferenças que vocês têm e não entram num acordo, numa decisão e por várias vezes, eu não sei o seu caso, você que está nos assistindo, já pensou em se separar se é que essa pessoa já não está separada ou divorciada, não é mesmo? O melhor para muitos que pensam, né, que o melhor é separar, cada um ir para o seu lado, que seus problemas já se resolveram. Mas é o contrário, meu amigo, minha amiga, é o contrário. Se agrava muito mais o problema. Por quê, Patrícia? Porque os dois vão ficar distantes, muitas vezes tem filhos, né, que dependem dos dois. E como ficam os seus filhos depois? Pensando na distância dos pais, na separação, né? E nós temos visto que isso nunca deu certo. Por quê? Porque não é plano de Deus. A gente completou agora dia 4 de setembro 19 anos de casado, né? E algo que nós aprendemos no nosso casamento, né? Nós nos conhecemos na igreja, né? Nos conhecemos na porta da igreja e a gente começou a trabalhar junto no grupo de jovens e ali a gente foi desenvolvendo, em primeiro lugar, uma amizade, né? E depois veio então o pedido de namoro, depois o noivado e depois o casamento. Mas algo que nós temos aprendido no decorrer desses anos, até eu escrevi aqui para não esquecer, é que a base de um casamento não pode ser a emoção, né? Porque às vezes pela emoção a gente acaba estragando tudo, né? No momento de raiva, no momento de ódio, no momento que a pessoa está braba, ela tá ali no calor da emoção e ela pode acabar estragando tudo, né? Por quê? Porque a pessoa tá nervosa, a pessoa até mesmo tá com raiva, né? E ela magoada, né? Fala coisas para magoar o seu marido, a sua esposa, porque é como se fosse uma defesa daquilo que tá acontecendo com ela mesma, né? E outro item importante é beleza. A beleza também não pode ser algo essencial num casamento, né? A gente se casou, né? Eu conheci o meu esposo na igreja, como eu falei. Eu tinha 14 anos, né? E daí, quando eu completei 15 anos, a gente ficou noivo. E aí a gente começou a luta para poder casar, que na época não podia, né? Não sei hoje como tá a lei, mas na nossa época ali, em 98, com 15 anos, não podia se casar no civil. A não ser por 2 motivos, você lembra? Os 2 motivos? Se ela estivesse grávida ou se eu estivesse para ser preso. Se a gente quisesse casar porque a gente crê em Deus, porque a gente escolheu fazer a vontade de Deus pro juiz, isso não era nada. Agora, se ele tivesse matado alguém e tivesse para ser preso, para não ser preso, ele poderia se casar. Ou se eu estivesse grávida, né? Mas não foi esse o nosso caso. Nós queríamos casar mesmo para fazer a vontade de Deus. A gente ficou noivo dia 8 de agosto, um dia depois do meu aniversário, né, de 98. E aí começaram as marcações, né, pro casamento. Não sei se tu lembra, a gente teve várias datas, né? Eu lembro que uma delas foi 31 de janeiro de 1999.
mas ainda eu teria 15 anos. Ele já era pastor nessa época e nós queríamos casar e fazer a coisa certa, né? E eu era muito inexperiente, né? Imatura, novinha, né? Eu não sabia muito bem como lidar com o namorado. Ele foi meu primeiro namorado, então eu não sabia muito bem como lidar com o namorado. Nunca tinha tido sogra, então também não sabia, né? Como lidar com tudo isso. Então eu era muito assim, imatura. Então eu sempre fui criada como filha única, né? E eu tinha tudo em casa eu não fazia nada, né? Então a minha mãe sempre dizia pra ele, tu tem certeza, tu vai casar com ela não sabe cozinhar, ela não sabe passar, ela não sabe arrumar casa, ela não sabe nada. E tu sempre dizia pra ela o quê? Não tinha problema. Não tinha problema, né? Que tu ensinava. Eu podia ensinar, né? Então, a gente... E eu fui, né? Pra mim, assim, o importante era que eu amava ele e que ele me amava e que nós tínhamos o mesmo propósito. O desejo do nosso coração era o mesmo, né? Servir a Deus no altar. Ganhar almas, né? A gente sempre falou, assim, desde que a gente se conheceu, que a gente queria gastar a nossa vida no altar e ganhar almas, né? Então isso me emociona até porque é uma realidade, né? Então eu entrei assim, né, nessa certeza, nessa convicção. Então eu não tinha ciúmes, eu não sabia o que era ciúmes, porque eu tinha certeza dentro de mim, eu não tinha insegurança em relação ao que eu sentia por ele e nem por aquilo que ele sentia por mim. Mas você tinha ciúmes, né? Tinha bastante. Naquela época, né? Na igreja onde a gente estava, tinha muito jovens solteiros, né? Pastores solteiros, né? E quando ela ia me visitar na igreja, tinha um monte de pastor tudo perguntando quem era e tal. Eu disse, não, essa é minha noiva, essa é minha noiva. Porque, querendo ou não, todo pastor solteiro deseja e tem o sonho de casar com uma mulher de Deus e a Patrícia sempre foi essa mulher de Deus, mas já tinha dono. Então ele tinha muito ciúme e eu não tinha, porque eu não entendia muito bem assim, né? Eu sabia que eu amava ele, que ele me amava, que nós ia fazer a obra e pra mim tava tudo ok, né? Não tinha insegurança da minha parte, nem medo, apesar de também ter muitas jovens na igreja que também ficavam de olho nele, né? Eu morava em outra cidade no interior, ele na capital, sendo pastor, mas mesmo assim isso nunca foi minha preocupação, né? Talvez porque eu não tivesse noção das coisas, na verdade, né? E aí o que aconteceu? A gente entrou com a advogada, meu pai foi no fórum, minha mãe foram conversar com aqueles do juizado de menores, né? Para saber por que eu queria casar, por que eu não podia esperar, o que estava acontecendo, se eles de fato aprovavam o casamento, e nós fizemos tudo isso, pagamos a advogada, tudo, e mesmo assim não deu. Como ele não tinha matado ninguém e eu não estava grávida, nós tínhamos que esperar eu completar 16 anos. Então nisso a gente ficou ali, né? Porque nós aprendemos, por que a gente tinha tanta pressa, né? Nós aprendemos da igreja onde a gente se converteu, que namoro é 6 meses para namorar, 6 meses de noivado e daí casa. Então nós queríamos casar e ele pastor, sozinho na igreja, cuidando. Então não tinha um porquê de não casar, né? Nós precisávamos da autorização dos nossos líderes, eles nos autorizaram na época, né? A gente, da igreja que a gente veio era assim, tinha que ser assim, não importava se o pai e a mãe já tinham dado o aval, se o líder não tivesse dado, não podia casar, né? E nós tínhamos a permissão, mas nós não tínhamos a permissão da justiça. Então nós lutamos ali, mas não teve jeito. Casamos dia 4 de setembro de 1999 na igreja e no civil dia 28 de agosto de 99. Né? Eu fiz aniversário dia 7 de agosto, esperamos ali os 20 e poucos dias, casamos no civil e depois casamos na igreja. E aí quando nós casamos, que aí eu vinha cair na realidade do que era um casamento, do que era um relacionamento de verdade, eu acho, né? Que aí eu comecei a ter ciúme, né?
ele já não tinha mais, porque ele já tinha casado, não tinha preocupação. Mas aí eu comecei a ter ciúme, porque ele sempre foi muito extrovertido, nada tímido, sempre conversou. E sempre na igreja atendendo muitas pessoas, muitas mulheres principalmente. A igreja, o maior público são mulheres, né? E no ministério que a gente estava, eu tinha que ficar em casa, cuidar da casa, e ele ficar na igreja. Então a gente se via só à noite, né? E de manhã antes de sair. E quando tinha as reuniões com os nossos líderes, né? Tinha reuniões separadas e a reunião das esposas era: se você não fizer, o seu marido vai encontrar alguém que faça, né? Ele vai atender alguém que seja mais bonita que você, ele vai conversar com mulheres mais bonitas que vão estar sempre arrumadas, cheirosas, e você não. Então você precisa abrir o olho. E essas palavras, esses ensinamentos, não que sejam de todo errado, mas eles acabam causando uma pressão na gente, principalmente na mulher, né? E eu me lembro que eu comecei a entrar em parafuso com aquilo que eu ouvia. Eu pensava assim, não, ele não vai me trair, ele me ama. Mas e a outra, né? A minha preocupação nunca foi ele, mas sempre foi a mulher que ele estivesse atendendo, conversando. E eu sempre falei isso, né, pra ti. Então, nós passamos, essa foi a primeira luta, assim, uma das primeiras lutas no nosso casamento foi isso, né? Aí eu lembro que logo eu adoeci, e aí a gente, até um pastor conversou com nós antes de casar que teria a fase da decepção, né? E foi ali que começou a decepção, né? Que a gente começou a se conhecer de fato, a convivência, né? E aí eu comecei a ser aquela mulher chata, ciumenta, que desconfiava de tudo, mesmo sendo uma mulher de Deus. Sim. Né? Eu comecei a entrar nisso por aquilo que eu recebia uma vez por semana. E aquilo começou a me deixar insegura, né? Muito insegura, eu me lembro. E outra coisa também que eu lembro foi que, por eu ser jovem, e eu sempre fui muito de dar risada, de conversar com todo mundo, né? E aí começou a vir o peso. Tu é uma mulher casada agora. Tu não pode ser assim. Tu não pode ser assim. Tu não pode rir, tu não pode ficar de conversa, tu não pode. Não dele, né? Mas da liderança também. E aí eu comecei a me fechar. E isso foi, por fim, foi me frustrando, né? E eu pensava assim, eu sempre, né, ajudei o pai na igreja, meu pai também é pastor, a minha mãe sempre estava ali junto. E quando a gente se casou, nesse ministério não podia a esposa tá junto, né? A esposa era como se fosse uma bonequinha, né? Que tinha que estar sempre enfeitadinha, bonitinha. E aí que eu quero chegar. E eu não era assim, né? Porque eu queria ajudar, eu queria estar junto. E daí eu não podia, e daí aquilo ia me oprimindo cada vez mais. E aí o fato de eu ficar em casa sem nada pra fazer e cheia de caraminhola na cabeça, né? Eu comecei a engordar. Não sei se tu lembra, com certeza tu lembra, né? Comecei a engordar. E é por isso que aqui no estudinho fala assim, o casamento não pode ser a beleza o essencial, né? E isso ele me mostrou, né? Porque a gente começou, eu casei num peso e eu fui aumentando, e com isso eu fui ficando mais insegura em relação ao nosso casamento, e a gente acabou que eu tinha muito ciúme e aumentava o ciúme, né? E ele sempre teve muita paciência comigo, né? Sempre teve muita paciência, sempre sentou, conversou, explicou que não era assim. E aí aconteceu em 2000, o ano 2000, né? Que nós ficamos grávidos, né? Ficamos grávidos da Esther. E nisso eu já tava muito acima do peso, né? A gente passou muita luta, assim, não entre nós, assim, no nosso casamento. Acho que a pior coisa era o ciúme, né? Era o ciúme. Mas nós passamos muita luta nesse ministério, muita perseguição, né? Muita coisa feia de se falar. E aí eu engravidei da Esther, porque o líder também disse que poderia engravidar quem quisesse, então para você ver como era uma coisa bem, né, puxada. E aí a gente engravidou da Esther, e aí na gravidez da Esther a gente foi mandado embora para outro estado, né?
Foi mandado para outro estado porque eles não queriam que nós tivéssemos contato com meu pai, né? Por ele ser pastor de outra igreja, eles não queriam, então a gente foi para Belém do Pará, muito longe, eu com 2 meses de gestação, e lá eu comecei a passar muito mal, a ter muito enjoo, a vomitar muito, muita coisa ruim. E aí a gente foi conversar com o líder e ele disse que nós estávamos lá para nos afastar dos meus pais. E aí nós vimos que aquilo não era a vontade de Deus para nós, então, porque a gente casou e a gente queria fazer a vontade de Deus, né? Não sei se você quer falar. E com certeza foi um baque para nós, porque nós pensávamos que Deus tinha nos mandado para Belém do Pará, mas não foi obra de homens, né? E quando a gente está fazendo até mesmo vontade de homens, com certeza não é algo abençoado. E eu digo para você que está me escutando aí, você que está me assistindo, né, no YouTube, se você tem algum lugar que está fazendo obra para homens, pare com tudo, porque Deus não está te abençoando. Deus vai te abençoar quando você realmente fizer aquilo que Ele quer na sua vida. Porque, infelizmente, há muitos homens usando o nome de Deus, fazendo com que famílias sejam como fossem apenas uma peça num tabuleiro, e sem se preocupar com seus filhos, sem se preocupar com a sua esposa, sem se preocupar com seu marido, né? Fazendo com que eles sofram. No momento que você entender que isso está acontecendo com você, pare com tudo, peça a direção de Deus. Foi aquilo que nós pedimos, né? E nós decidimos voltar para o Rio Grande do Sul. E daí quando a gente até, né, você falando, eu me lembrei de algo que nós temos aprendido muito, né? Através do apóstolo Luiz Hermínio, ele tem falado que o reino de Deus é pais e filhos trabalhando juntos. Isso é Bíblia, né? Tudo que quiser separar você do seu pai, da sua mãe, os seus filhos de você, isso não é a vontade de Deus, isso é uma religião, então, né? Isso é uma religião, porque Deus, ele jamais fará isso, ele vai unir as famílias, não separar. E quando nós voltamos, né, o líder naquela época falou que eu deveria me separar dele, né, porque ele não era um homem certo para mim, veja você, né, e eu disse não, né, não vou me separar, eu amo ele. E daí ele disse, não, então você vai voltar lá pro mundo, pra droga, da onde você saiu, porque antes de conhecer Jesus, meu esposo passou por isso, né? Então, e ele disse, não, o Deus que me libertou, o Deus que eu prego, não vai permitir isso. Então, muitas palavras de maldição, muitas coisas assim foram lançadas sobre a nossa vida ali, né? Sobre o nosso casamento. Sobre o nosso casamento. Se nós deixássemos isso entrar dentro de nós, com certeza hoje não estaríamos aqui falando com você. Então a gente sempre buscou a direção de Deus, né? A fazer a vontade de Deus. Aí o meu pai nos convidou e nós fomos para o ministério que ele estava. Chegando lá, eu estava com 2 para 3 meses de gestação. Não foi fácil também, né? E aí no nosso estudinho aqui também fala que não pode ser emoção, beleza e dinheiro, né? A base de um casamento. Nós chegamos lá e para fazer a obra de Deus lá naquele lugar, nós morávamos na igreja. Várias vezes nós ganhávamos, na época, isso em 2000, R$20 para passar a semana, né? Para passar um mês, ou melhor, para passar um mês. E se nós quiséssemos realmente nos alimentar, nós teríamos que vender na porta da igreja pastel, enroladinho, né? Salgado ali, salada de fruta, o que fosse. Refrigerante e depender que as pessoas comprassem, né? Fazer e depender que as pessoas comprassem. Nós morávamos num lugar terrível, em cima da igreja, cheio de pulga. Por várias vezes a gente acordou com água até o joelho, né? Então nós passamos por isso também, né? Dinheiro não pode ser a base de um casamento para você dizer assim, eu sou feliz porque a gente tem dinheiro. E a gente ia, quando tinha assim, que podia dizer assim, vamos comer uma coisa diferente, tinha um X que nós encontramos em Porto Alegre de R$1. R$1. Pra você ter uma ideia. E a gente ia com a maior felicidade do mundo, né? Pra comer aquele X. E ali eu tava grávida da Esther, né? E se não fosse a nossa família nos ajudar, né? Então eu lembro que eu pedi uma vez pro líder lá,
né, uma ajuda para comprar roupinha pro nenê que estava quase para chegar, né? E ele disse assim que ele não tinha, que a igreja não podia e que não tinha. E logo após eles saíram para comprar sorvete, né? Potes e potes de sorvete, se trancaram no escritório e foram comer. E nós ali. Então aí surgiu a oportunidade de nós irmos para Curitiba, né? Para trabalhar na igreja lá em Curitiba. E nós fomos, né? Oramos e fomos. Ali eu já tinha 5 meses quando a gente foi para lá. E lá também não foi fácil, né? Muita luta. Só que eu creio que o fato de ir para Curitiba foi, assim, de Deus mesmo, porque se eu tivesse ficado com o atendimento que eu tinha hospitalar em Porto Alegre, talvez hoje nós não teríamos a Esther, né? Porque eu era adolescente, eu tinha 17 para 18 anos e eu tive pré-eclâmpsia por causa da gordura, o excesso de peso, né? E por ser muito nova, a mulher tem a pressão muito alta. Eu tive pré-eclâmpsia da Esther. E isso foi descoberto em Curitiba, né? Então, por mais lutas financeiras que a gente passou em Curitiba e dificuldades na obra de Deus lá, eu creio que foi de Deus a ida para lá pra gente ter a Esther, né? Lá a saúde é muito boa. É, muito boa e... O atendimento por ser SUS, né? Isso, mas lá e daí teve todo um cuidado, né? Eu quando a Esther nasceu, eu pesava 124 quilos, para você ter uma ideia. Ela nasceu de 41 semanas de cesárea e a pressão tava nas alturas, né? Nas alturas, assim, foi um milagre, né? E ela nasceu super bem, saudável. Hoje ela tem 17 anos já. Então ela foi o primeiro presente que Deus nos deu, né? E aí o que aconteceu? Nós ficamos lá um tempo, eu ainda com ciúme, né? Com muito ciúme, até... Tinha lá a pastora na época que ela conversava com nós, tentava nos ajudar, né? E nisso, né, outras coisas aconteceram lá também, nessa denominação, que nos fez sair, né? Pedir para sair, porque era muita inveja, muito olho grande, muita fofoca entre os pastores. E é feio de falar, mas é verdade, né? Então a gente... voltou para Porto Alegre. E aí nisso você foi trabalhar com a sua mãe. Isso. Né? Aí ficamos um tempo lá em Porto Alegre, trabalhamos com a minha mãe, né? Mas eu dentro do coração sentia que não era isso que Deus queria para mim, né? E daí fomos convidados a conhecermos um ministério novo, né? Em Passo Fundo na época, né? E daí a Esther completou 1 aninho, né? 1 aninho. E daí fomos lá conhecer, né? Fomos para lá conhecer. E daí luta novamente, né? As mesmas situações. E nós fomos para Ijuí, depois Cruz Alta, né? E aí quando nós fomos para Cruz Alta, isso já era 2003. A Esther tinha 2, 3 aninhos, né? Eu continuava com o peso lá em cima, né? E com ciúme. Aí eu lembro que o pai foi pra lá também um tempo. E uma vez eles foram fazer uma visita junto, né? Tu e o pai, eu não esqueço disso. E aí vocês chegaram e disseram, demoraram nessa visita, que visita demorada, por causa do ciúme, né? E aí o meu pai olhou pra mim e disse assim, guria, tu casou com um homem de Deus. Ele é um pastor, ele é um homem de Deus. Para com isso. E aquilo me deu um chacoalhão, né? E aí eu fui orar e eu disse, Deus, eu só saio daqui, desse altar, diante da tua presença, quando eu não senti mais isso, essa insegurança, né? E aí Deus começou a trabalhar nessa parte na minha vida, né? E isso mudou. Mudou. Depois daquilo ali, realmente mudou, né? É claro que eu sempre procurei orar e pedir para Deus, mas não com a intensidade depois daquele dia que meu pai falou. Eu creio que foi tudo plantado no meu coração, na minha mente. Talvez você que está aí nos assistindo também sofre de ciúme. E também tem essa insegurança. Talvez você cresceu num lar onde o seu pai deixou sua mãe, onde você viu muito adultério, muita traição. E talvez isso fez com que você se tornasse isso. Não é que você queira, né? Porque a insegurança talvez não é porque a pessoa quer. É algo que ela tem sentido, que ela tem passado. Então, nós
né, eu venci isso com o auxílio de Deus e pedindo para Deus, porque não era fácil. E eu sei que para o homem, hoje a gente atende vários casais, não é fácil também conviver com uma mulher ciumenta, né? Não é fácil por quê? Porque isso traz problemas dentro de sua casa de forma que você vai ouvir coisas que você vai ficar triste. A pessoa que tem essa insegurança, ela vê coisa que não existe, né? Desconfia de tudo e de todos, né? E isso é uma obra do inimigo para trazer estabilidade no teu casamento, né? E graças a Deus, a Patrícia, buscando a Deus, né? Guarde isso, orando, buscando a Deus, ela conseguiu a vitória, né? E Deus começou a abençoar mais ainda o nosso relacionamento. Por quê? Porque não tínhamos tempo mais para discutir sobre isso, né? E ele sempre teve paciência comigo também. Porque às vezes o homem não tem paciência, né? Já briga, já fala, já vem ela chorar outra vez, já vem reclamar. Já que tu tá falando isso, eu vou fazer então, né? E isso nunca foi o nosso caso, né? E também eu me lembrando aqui da questão do dinheiro também, que eu nunca fui também uma mulher que ficava ali dizendo, né? Não tem comida. Até eu dizer pra ela assim, meu Deus, eu que sou preocupado com isso, eu que me preocupo, não durmo à noite pensando, né, nas coisas e nos compromissos e tal, né? Eu aprendi, né, com a minha mãe, né, que a gente tem que ter o nome limpo, né, como diz, né, em relação a Serasa, SPC e tal, né, e sempre batalhei para isso ser uma realidade para nós, né, em nossa casa. Então, ela às vezes faltavam as coisas, eu vi que não tinha, mas ela nunca me reclamou, né, sempre dava um jeito, né, pegava ali uma limonada, fazia alguma coisa, como diz, né, um limão para fazer uma limonada, como se diz, né, mas graças a Deus ela me ajudou nesse sentido, né, porque a gente passou muita dificuldade, né, muitas lutas, né. Eu sempre procurei trazer a paz que ele não tinha nessa área, né? Então, casamento é isso, um completa o outro, né? Um tem uma dificuldade, porque a gente é diferente, um tem uma dificuldade numa área, o outro tem noutra, né? Eu lembro que você também... Eu tinha essa insegurança e ele tinha um medo por algo que aconteceu no passado, né? No caso, a gente perdeu nosso pai, a gente era pequeno, veio uma dificuldade, passamos bastante dificuldade nesse sentido, né? Por isso que a minha preocupação era de não deixar minha família passar dificuldade como eu passei quando eu era criança, né? Então um ajudava o outro na sua dificuldade. Casamento é isso, né? Se vocês querem ser felizes, não é acusação, não é confronto, né? Mas é um ajudando o outro. E aí passou 2004, 2005, né? A gente, né, acabou ali por um descuido, talvez, ou pela vontade de Deus, não sabemos, né? Engravidando novamente. Aí a Esther já tinha 4 anos e nós engravidamos. Eu estava na época com 121 quilos, né? E dessa gravidez do Davi eu engordei 9 quilos, eu fui para 130. Muito, né? Era bastante. Mas hoje a gente conversou já com vários médicos e eles falam que isso não era motivo, né? A pressão era um pouco alta, mas eles falam, a gente já fez parto de mulheres muito mais gordas, com pressão muito mais alta, e isso não foi problema. Nós engravidamos ali em Cruz Alta e em janeiro de 2006 nós tivemos o Davi, né? Dia 4 de janeiro de 2006. Dia 5 de janeiro ele foi levado, transferido às pressas para Passo Fundo, uma cidade próxima de Cruz Alta, para uma UTI neonatal, né? Eu não pude pegar ele no colo, não pude ver ele, só quando ele nasceu me mostraram, e ele foi junto na ambulância, né? Sim. E eu não sabia de nada o que estava acontecendo, porque não podia falar para mim, o médico não queria que eu soubesse. E daí no dia 5 ele faleceu, né? Indo para Passo Fundo. Teve 3 paradas cardíacas, né? E quando chegou em Passo Fundo ele não resistiu, né? Não resistiu e ele acompanhou tudo, né?
Só que antes de sair pra ir pra Passo Fundo, tu teve um sonho, né? Deus me mostrava eu segurando ele nos braços, né, envolto, né, num coeiro, né, com um carrinho, com ele já sem vida. E eu pedi para Deus, por que Deus? Ele nem teve chance de viver, né? E Deus falou claramente que ele não queria mais que ele sofresse. Naquele instante me acordaram, me chamando para ir para Passo Fundo com ele. Eu fui para Passo Fundo sabendo que eu ia voltar com ele falecido, porque Deus já tinha me mostrado, né? Então, a gente, quando tem buscado a Deus, ou quando está buscando a Deus, né, Deus fala conosco, até nas dificuldades, né? Então, quando você estiver numa luta, uma dificuldade, Deus também pode falar contigo, né? Até mesmo te confortar ou te fortalecer no momento mais difícil da tua vida, né? E daí o que isso, né, pro casamento, que aprendizado que isso traz? Que no pior momento que vocês estiverem enfrentando, vocês têm que se unir, né? No nosso pior momento, que esse foi o pior momento da nossa vida, a gente se uniu. E não entrar acusação, briga, tu é culpado, tu é culpada. Não, porque isso vai trazer sim a discórdia, a separação, é tudo que o inimigo quer, né? Agora, no pior momento, se vocês se unirem, estarem juntos ali, as coisas têm como dar certo, né? A gente passou por essa luta. No dia 6 de janeiro de 2006, enterramos o Davi, nosso menino, né? O nosso príncipezinho, que a gente dizia. Enterramos ele ali e seguimos, né? Confiando em Deus e acreditando que Deus faria o melhor na nossa vida, né? Oramos, entregamos tudo nas mãos de Deus. Quando vieram me falar, eu sempre fui muito calma, né? E eu recebi a notícia e eu sabia que Deus tinha me dado ele, Deus levou, então amém. E aí fomos ali, enterramos, fizemos tudo que tinha para fazer e ele tinha a igreja para cuidar, né? E você com o coração partido, né? Meu Deus, não é fácil não. E as pessoas que não sabiam chegavam com presente, porque toda a igreja na época comemorou o nascimento do Davi, né? Foi falado na rádio, tudo, nós tínhamos programa. Então muitas pessoas ainda não sabiam e chegavam com presente. Algumas pessoas chegaram a dizer, se ele ainda, na cara dura, né? Vai continuar. Eu ia continuar pregando de um Deus que matou meu filho, né? E a gente sabia que Deus estava no controle, né? Só que esse deserto, né? Nós ali, claro que a gente não é ninguém para se comparar com Jó, mas ali a gente sentiu na carne, depois na pele, né? Eu lembro que começou a sair leite a cada 10 minutos, né? Eu da Esther não pude amamentar porque não tinha quase, mas do Davi saía a cada 10 minutos, né? E aí aquele sofrimento que fazia lembrar que não tava ele ali para mamar. E depois disso, nós enterramos ele na sexta, dia 6, passou sábado, segunda-feira, dia 9 de janeiro, estourou o primeiro ponto da cesárea. E aí foi mais uma luta, né? Aí foi mais uma luta, porque eu fiquei com a cesárea infeccionada de janeiro a maio, aberta, tendo que fazer curativos 3 vezes ao dia para sair a infecção. Então foi uma luta muito constante, né? E ele me viu no meu pior momento, né? E ele nunca me negou nada, sempre cuidou de mim e cuidou muito, né? Teve vezes assim que na hora de fazer o curativo ele se assustava e eu acalmava, né? Eu acalmava ele. Então a gente passou por isso, superou isso. E aí passou 2007, aí veio 2008, a gente conheceu uma doutora e aí eu comecei a conversar com ela que eu queria fazer uma redução de estômago, né? Eu queria fazer uma redução e ela me apoiou, me ajudou, e médica do SUS, uma excelente médica. Quem dera todos os médicos fossem como a doutora Carolina, né? Doutora Carol. E ela me ajudou muito ali, ela fez laudos para mim, me encaminhou para fazer a redução de estômago pelo SUS, né? E eu lembro que eu fui em novembro de 2008 em Porto Alegre para entrar na fila do SUS para fazer a redução. Chegando lá, a doutora mal olhou para mim, me assinou um papel e disse: vai lá embaixo na sala lá
que tu vai entrar na fila para fazer a redução de estômago. Eu fui, entrei na fila, conversei com o rapaz, ele deixou meu nome e meu telefone lá. E ele disse daqui, eu nunca vou esquecer as palavras daquele homem, né? Não troca esse número de celular, porque daqui 7 anos alguém vai te ligar para te fazer a redução de estômago. Isso era em 2008, né? 7 anos daria? Nem sei quando, né? 2017, 2017. E aí ele falou pra mim isso, não troca esse número de telefone porque em 7 anos alguém te liga. E eu lembro que eu perguntei assim, tudo isso dele disse, a não ser que alguém morra na fila, aí você vai fazer antes. Bem assim. E eu fui pra casa, eu fui sozinha, eu lembro com a ambulância do SUS, eu fui pra casa e eu fui dizendo, Deus, né, se é da tua vontade que eu espere tudo isso, então o Senhor vai me dar vida até lá. Agora, se não for, Deus, abre uma porta, faz um milagre. E aí eu voltei para casa, contei para ele, nós oramos, né? E começamos a jejuar em relação a isso. Fizemos o jejum de Daniel, começamos a orar. E nós recebemos uma ligação que um advogado que tinha feito a redução e por ele ter se saído bem, ele fez uma promessa, um propósito para Deus que ele ia ajudar outras pessoas, né? O Dr. Luiz Franco, né? E ele nos ajudou. Ele entrou na justiça para nós de graça, não cobrou nada. Nós consultamos com o melhor médico que tem em Passo Fundo, o Dr. Madaloso, na gastrobese, e ele nos ajudou, né? Ele falou assim que demoraria, né, algum tempo e que ele não iria cobrar nada só se tivesse que ir na cidade entrar com os papéis no fórum. A doutora Carol fez toda a papelada que eu precisava. Ele foi, levou a documentação e daí quando chegou lá... E daí eu dei entrada na papelada, só que ali no fórum, né, da cidade de Cruz Alta, eles não aceitam se não tiver um advogado presente. Eu expliquei que era uma ação, que o advogado estava fazendo de graça para nós e que ele não poderia vir, né, e tal. E a moça me disse claramente, a juíza aqui é muito rígida, né, melhor dizendo, e só aceita o processo se o advogado está presente, né, para dar entrada. Mas eu vou deixar aqui, ela vai dar uma olhada e tu vem aqui 1h30 da tarde. Eu saí dali e fui direto para a igreja, dobrei meu joelho diante do altar e pedi, ó Deus, você sabe que a gente não tem condição, a Patrícia está precisando e que só possa fazer o melhor na vida dela, porque eu amo ela, eu preciso dela, né, como diz, e ela tá precisando. Naquela época que disso tudo eu já estava com 146 quilos e 700 gramas, né? E a pressão super alta, tomava remédio 3 vezes por dia. E daí voltei no fórum, daí a moça me disse, olha senhor, isso aqui é inédito, essa causa aqui é inédita aqui para nós. Conhecendo a juíza como ela é, ela olhou teu processo, já deferiu ao teu favor, né? Agora, daqui para frente, o judiciário vai entrar em ação. Tem 30 dias. Tem 30 dias e a tua esposa vai fazer a cirurgia. Meu Deus, eu saí de lá feliz da vida, liguei para o advogado. Era eu e o advogado chorando no telefone, né? E o advogado dizia assim, não, mas não pode, tu entrou hoje, não tem como, tá errado isso. Deixa eu olhar, me dá o número de processo. Daí ele olhou no computador dele, em Passo Fundo. E ele chorava e eu chorava junto, agradecendo a Deus, porque ele disse que nunca tinha acontecido isso com ele. Que ele estava ajudando outras pessoas também, né? Mas que demora, que demora, de 4 a 5 anos ele falava pra nós. E daí foi aquela correria para fazer exame, coisa arada. Tudo. E nós estávamos no propósito de jejum de Daniel, 21 dias de jejum. E quando terminou o propósito, nós fomos abençoados, né? E aí eu lembro que dia 21 de abril de 2009, eu fiz a redução de estômago, né? Pra glória de Deus eu fiz, deu tudo certo, não teve nenhum problema. Novamente meu esposo estava lá cuidando de mim, né? Cuidando de mim, me ajudando, né? E a recuperação foi tranquila, a gente
tinha aquele medo, né? Será que vai infeccionar os pontos de novo? Foi a primeira coisa que a gente perguntou pro médico. Eu lembro que a doutora Carol ainda disse assim pra mim: olha, tu vai fazer essa cirurgia, tu vai ficar magra, esquece esse negócio de ter filho. Pra que tu vai estragar o teu corpo? Lembra? Lembro. Adota uma criança. E o meu maior incentivo para fazer a redução não era o meu corpo, não era a beleza, era ter de novo um filho, porque eu havia perdido, né? Então eu queria essa restituição de Deus. E aí assinei um termo quando eu fiz a redução, que eu tinha que esperar 2 anos para daí sim eu poder ter filhos, né? E aí a gente foi lá, fizemos em 2009, 2010 nós já estávamos ali naquele processo de emagrecimento. Aí a gente foi morar em Carazinho, né, em 2010. Depois viemos para cá, para Ibirubá. E, né, sempre na luta, sempre na batalha pela obra de Deus, sempre ali passando apertos, dificuldades muitas vezes, né? Mas Deus ali sempre conosco, e nós estávamos muito bem no nosso casamento também, porque isso é muito importante. O casamento, ele é uma base, né? Para que a família siga bem, para que os filhos sigam bem, né? Então, a gente superou aquela dor, aquela dificuldade da perda do Davi. Foi algo assim muito forte para nós, para Esther, que era pequenininha. Então, nós todos sonhávamos em ter de novo um bebê em casa, né? Todo mundo sonhava com isso. E aí, em 2011, eu aprendi, depois da perda do Davi, que uma gestação não é 9 meses, são 12 meses, 3 meses de antecedência ali, uma preparação com o médico, fazendo exames para ver se está tudo bem. E aí, eu fui, consultei, tava tudo ok, tava tudo liberado, né? No meio disso ainda tive que tirar a vesícula, né? E aí, finalmente em setembro de 2011 engravidamos novamente da Sara, né? E aí a gente foi a maior alegria, né? Foi uma gestação tranquila, abençoada, não teve pressão alta, não teve nada. Foi assim uma bênção mesmo a gestação da Sarinha. E em junho, igual a Esther, ela nasceu em junho também, de 2012, veio a nossa restituição, o nosso presente de Deus, que é a Sara, né? Nasceu perfeita, sem nenhum problema. E nós ali agradecendo a Deus, a cesárea foi tudo bem, não teve nenhum problema, né? Porque às vezes você talvez já passou um trauma na sua vida, uma dificuldade, e o diabo ele vem colocar medo. Ele vem dizer para você, ó, vai acontecer de novo, isso vai se repetir. E eu lembro que durante a gestação, eu li o livro do Bispo T.D. Jakes, Mulher, Tu Estás Livre, né? E ali ele falava sobre isso, você ter fé, você confiar e você não ficar preso na dor do seu passado. Então eu dizia, Deus, eu não vou ter medo, eu não vou ter medo de engravidar novamente, eu vou em frente, Deus vai me abençoar, dessa vez vai ser diferente. E de fato foi, né? Foi uma bênção, foi tudo diferente. E hoje a Sara já tem 6 anos de idade, né? A gente também passou o ano passado uma luta, né? Que, falando de luta, né? Foi assim uma luta novamente, foi uma gravidez também inesperada e sofremos um aborto espontâneo, né? Também não sabemos o motivo, mas Deus sabe. E o que acontece? Eu posso dizer por mim, as lutas, as dificuldades, os problemas, eles fazem a gente se aproximar mais de Deus. Eles fazem a gente crescer espiritualmente, né? E Deus, ele é tão bom conosco que ele tá sempre ali nos dando oportunidade de crescer, de mudar, de desenvolver. E é isso que a gente tem visto na nossa vida, né? E esse ano a gente completou, então, 19 anos de casado, né? E algo que, de todas essas lutas que a gente falou pra você, tem 2 coisas muito importantes, né? Uma foi ele que trouxe pro nosso casamento. Pode falar. Tô um pouco emocionado. Né? Que é a questão de nunca falar. Daí nós conversávamos e tentávamos resolver os problemas e tal. E daí nós chegamos à conclusão que essa palavra maldita não poderia conviver conosco, que é a separação. No momento que nós entendemos e compreendemos que essa palavra é maldita, que não
não foi gerada por Deus, foi gerada pelo inimigo, nós conseguimos vencer a batalha ou as dificuldades com muito mais força e fé. E eu digo para você, meu amigo, minha amiga, talvez essa palavra está na tua mente, está gravada na tua mente. E qualquer luta e dificuldade que essa pessoa esteja passando, já vem essa palavra maldita ecoando dentro da tua cabeça. Mas repreenda essa palavra e diga não. E nunca mais fale ou até mesmo deixe essa palavra até mesmo ecoar na sua cabeça, porque não é a vontade de Deus. A gente atende muitos casais e a gente às vezes fica assim, meu Deus, só por isso quer se separar, né? Só por isso, por causa de uma televisão, por causa de uma internet, por causa de um Facebook, por causa de coisas que aconteceram no passado, né? Perdoe, se liberte dos erros do passado, entrega nas mãos de Deus, se houve adultério, se houve traição, perdoe, porque se você não perdoar, não tem como ficar junto, né? Não tem, porque vai ficar sempre lembrando daquilo. Então, se você ama essa pessoa, se você é capaz de perdoar ela, segue em frente, não fica trazendo a memória, isso que vai te trazer tristeza, angústia. A gente às vezes atende pessoas que essa palavra divórcio a cada 15 dias está na casa deles. É a primeira né? coisa que vem. E às vezes por besteira, por bobagem, porque não ajuda em casa, porque deixa a casa bagunçada. Você, mulher, Deus chamou você para cuidar da casa, você para cuidar dos filhos. O seu marido tá ali para te dar um suporte, claro. O meu esposo, ele é uma bênção nessa parte, ele me ajuda, ele sempre cuidou de mim, das meninas, mas nem todo homem é assim, né? Para dizer que ele tem um defeito, né? Ele gosta muito de futebol, né? Dia de futebol é sagrado aqui em casa, né? Então, se é um defeito, né? Para mim é uma coisa assim que eu não sou muito chegada, mas é o dia dele assistir, ele vai assistir. Sem problema, não há briga por causa disso, não há divórcio por causa disso, né? E às vezes a pessoa ela tem briga, discute por causa de pai, de mãe. Às vezes o pai e a mãe nem sabem que vocês estão brigando por causa deles, né? E tudo que eles querem é ver vocês bem. Então, isso tem que acabar no casamento. A palavra divórcio, e não só a palavra, a pessoa ela já faz planos na cabeça. Como seria a minha vida? Como seria? Se eu for embora, eu vou morar com quem? Eu vou trabalhar onde? O que eu vou fazer? Isso não pode existir, porque isso é fuga. Isso é fuga, isso não resolve o problema. Quanto eu vou pagar de pensão? Né? Uma vez a gente estava atendendo um casal que falaram tanto em divórcio, que a gente já não tinha mais o que falar, parecia que Deus já não era suficiente para eles, então o que a gente disse? Separa? Ah, não, pastor. Não, eu amo ela, como que eu vou deixar? Então, às vezes tem pessoas que elas parecem que querem só chamar atenção também, né? Porque de fato não vão fazer nada. Então, essa palavra não pode existir no teu casamento. E um outro segredo, que não é nenhum segredo, né? Porque tá na Bíblia, é convidar Jesus para fazer parte desse casamento. Mas convidar é deixar ele à vontade para mudar o que tiver que mudar, para tirar do lugar aquilo que está no lugar errado. É deixar Jesus trabalhar. A Bíblia fala que Jesus foi convidado para um casamento onde havia acabado o vinho, né? E eles eram recém-casados, era a festa de casamento deles e o vinho tinha acabado. Talvez você está nos assistindo e o vinho aí acabou. O vinho representava alegria, a vontade de estar junto, né? A vontade de sentar, conversar. Não precisa ter presentes, não precisa ter fotos no Facebook, não precisa ter jantares caros, mas a companhia dos dois já é suficiente, né? É você ser segura, mulher, eu posso dizer, né? É você ser segura, mulher, de não precisar estar olhando celular, não precisar estar vasculhando conversas de WhatsApp, não precisar estar ligando toda hora onde é que você tá. É você estar segura e saber que não precisa nada disso para você ter a companhia do seu marido do seu lado, né? É você, homem, ser um homem que cuida da casa, mas que não troca muitas vezes a companhia da família por causa do trabalho. Se mata de trabalhar para dar as coisas, que era um problema que você tinha, né? Que não entendia que a gente queria ele e não as coisas que ele poderia dar. Para a mulher, muitas vezes, a mulher sábia, muito mais vale o marido em casa do que aquilo que ele pode dar.
né? O marido em casa com os filhos do que aquilo que ele pode dar, uma cozinha, um guarda-roupa, um carro. Então, algo importante, convide Jesus para fazer parte do seu casamento. Se o vinho aí acabou, ele vai trazer um vinho novo, um vinho melhor, com um melhor sabor, né? E o Senhor Jesus, nesse momento, né, ao qual o vinho tinha terminado, né, naquela época isso seria uma grande vergonha para a família, e ele não deixou a família passar vergonha, pelo contrário, mandou que trouxessem talhas com água, cheias de água, e ali orou, abençoou, e a água se transformou em vinho. E o mestre-sala, que era o responsável, né, o que provava do vinho, disse que era o melhor vinho, melhor vinho que o Senhor tinha feito, né, o melhor vinho que ele tinha abençoado, e ali tinha acontecido um milagre. E isso Deus pode proporcionar para você, o melhor vinho do teu casamento. O casamento é algo tão de Deus para a vida do ser humano, que o primeiro milagre de Jesus foi num casamento, né? Então é um propósito de Deus o seu casamento. Não olha para o seu marido dizendo assim, é a minha cruz, é o meu peso, é o meu fardo, né? Ou olhar para a esposa e dizer isso. Não, é propósito de Deus a união de vocês, o casamento de vocês, né? E algo interessante que o mestre Sala fala, né? Que geralmente se serve o melhor vinho no começo da festa. E depois vai servir o vinho ruim. Mas Jesus ali, naquela noite, serviu o melhor vinho no fim da festa. Talvez você já passou, já viveu o melhor vinho no seu casamento, tá muito tempo casado e acha assim, não, agora é isso aí que tem e tá bom. Agora vamos ver os netos crescerem. Vamos ser amigo dentro de casa, vamos dormir em cama separada e é isso mesmo. Não, com esses 19 anos a gente pode dizer que quanto mais o tempo passa, melhor o vinho fica, né? Com certeza. A coisa melhora, a vida melhora, o casamento melhora, não piora com o tempo. Então convide Jesus para fazer parte do teu casamento. Eu sei que esse vídeo já tá longo, né? Eu sei que tá bem longo, né? Mas eu quero dizer para você o que diz lá em Eclesiastes 4, versículo 12, aonde vou ler o 9 e o 12, que diz assim, ó: é melhor serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho, porque se um cair, o companheiro levanta. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se esquentarão, mas um só, como se esquentará? Então, é propósito de Deus serem dois numa casa, homem e mulher, serem dois. Talvez você está nos assistindo e está sozinha. Creia que Deus vai fazer esse milagre na sua vida e você vai ser feliz na sua vida sentimental. Você vai ser feliz. Talvez você está nos assistindo e já assinou o papel do divórcio. Isso para Deus não quer dizer nada, porque Ele é o Deus do impossível e Ele pode reverter essa situação. Talvez você está assistindo o vídeo pensando assim, quem dera o meu marido fosse como o teu, ou quem dera minha esposa fosse como ela é. Mas Deus, Ele deu essa pessoa aí para moldar você, para transformar você. Não para você mudar ela e transformar ela, é para mudar você, né? Porque casamento é isso. É Deus mudando a gente, aquilo que na gente precisa ser mudado. A mudança começa por nós. A mudança começa por você. E para encerrar, no versículo 12 diz assim: se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão, porque o cordão de 3 dobras não se arrebenta com facilidade. Quando existe a união, Patrícia, quando existe realmente essa conformidade do casal, não importa a luta que você esteja passando ou vivendo hoje, um ajuda o outro, um caiu, outro levanta, outro está desanimado, outro motiva, para que os dois vençam, né? Eu costumo falar que o casal está como se fosse num barco e ele está afundando. Se os dois se unirem para tirar a água do barco, com certeza esse barco não vai afundar. Agora, se um ficar reclamando, quem furou o barco? Culpando, né? Foi você que furou o barco, eu não vou fazer isso, eu não vou tirar água, faz você, o barco vai afundar. E nós estamos no mesmo barco. Você está no mesmo barco que sua esposa, amigo. Você está no mesmo barco que seu marido, minha irmã.
Então é a hora de juntos se unirem e realmente tirar a água do barco. E casamento não é lugar para acusação, para birra, né? Casamento não é lugar para um botar a culpa no outro. Casamento é lugar para haver união, mesmo vocês sendo diferentes. Ele veio de uma família diferente, ensinamentos diferentes, e eu totalmente diferente também. Talvez você que está nos assistindo, você olha para o lado, seu marido é totalmente diferente de você, né? E Deus quer trabalhar nisso, quer moldar um ao outro, né? Se a gente casasse com uma pessoa que fosse exatamente igual, eu tenho certeza que também não daria certo, né? Porque Deus, ele quer trabalhar, quer moldar a gente. Então eu digo para você que está nos assistindo, Deus pode sim mudar essa situação. Aí eu escuto muito isso das mulheres, né? Mas só eu tenho que mudar? Só eu tenho que ficar calada? Ele não muda nunca, ele não faz nada nunca, né? Deus é um Deus justo, né? Ele não gosta de injustiça. Se você fizer a sua parte, aquilo que Deus manda você fazer, no momento certo ele entra e muda a situação do teu casamento, da tua família. Amém? Vamos orar? Oramos. Vamos orar por você que está aí. Eu tenho certeza que, mesmo o vídeo tendo ficado longo, ele vai abençoar a sua vida, né? Você vai conhecer um pouco de nós aqui. Talvez você nos acompanhe nas redes sociais e pensa assim, é tudo alegria. Não, a gente já passou muita luta, muita dificuldade, mas em Deus a gente vence essas lutas, essas dificuldades, né? Então, compartilha com as pessoas que você ama. Talvez você conhece alguém que está passando um momento difícil. A gente aprendeu que na nossa maior dor é onde nasce o nosso ministério. Quantas mulheres eu já atendi por causa que sofre com ciúme, com a baixa autoestima. Quantas mulheres a gente já atendeu que perderam filho, né? Quantos casais a gente já atendeu nessa área. Então Deus nos levantou para falar sobre isso. Então nós não podemos nos calar em relação a isso, né? Não podemos nos calar em relação a isso. Eu quero ainda preparar um próximo vídeo para falar para vocês de algo muito forte que eu sofri também na minha infância, né? Antes de conhecer ele, eu era muito pequenininha, eu sofri um abuso na minha infância. Eu quero testemunhar isso também, porque eu creio que Deus vai alcançar muitas vidas, muitas mulheres que talvez estão lá cativas, presas naquela dor da infância. Talvez você ainda se sente como aquela menina que foi abusada. Eu quero dizer para você, eu quero gravar um vídeo para ministrar isso sobre a sua vida, para ministrar a cura dessa prisão. Assim como Deus fez na minha vida, Ele vai fazer na sua também. Amém? Então vamos orar em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Deus, nós colocamos aqui, Pai, em oração a vida dessa pessoa que está nos assistindo neste momento, a sua família, Pai, o seu marido, a sua esposa, os seus filhos, ó Pai. Sabemos que para o Senhor nada é impossível. Sabemos que é projeto do Senhor a família. Sabemos que o Senhor tem planos para essa família, Pai. E então pedimos o teu socorro, pedimos o teu auxílio, o teu agir, Pai, o teu mover sobre esta casa, sobre essa família, Pai. Não deixe, Pai, que o inimigo venha destruir essa família. Não deixa, Deus, que o diabo possa tocar nesta casa e destruir esse familiar, esse filho, aonde quer que ele esteja, Pai. Deus, eu te peço, abençoa este lar, fortaleça essa mãe, Pai, que clama pelos seus filhos, essa esposa que ora pelo seu marido, aonde ele estiver agora, neste momento. Visita ele, Senhor. Este marido que ora pela sua esposa, que ela venha ser tocada pelo Senhor, Pai. Talvez ela sofre por ciúme, por insegurança. Deus abençoe este lar em nome de Jesus, Pai. Sim, Jesus, alcança esse casamento, Pai. Livra, Deus, das brigas, das discórdias, Pai. Das crises de ciúme, Pai. Da insegurança, Pai. Livra, Senhor, esse casamento, Pai, de toda maldição que foi lançada contra eles, Pai. Deus, que o Senhor venha abençoá-los, guardá-los, protegê-los e que eles venham entender, Pai, que eles têm que se unir, Pai, e não ficar falando em separação e divórcio, Pai. Verdade. Deus, abençoa esse lar.
Talvez essa esposa assiste esse vídeo sozinha e chora, Pai, porque ela quer ter um casamento diferente, mas ela não vê mudança no seu marido. Talvez, Deus, esse marido assiste esse vídeo sozinho porque a esposa deixou ele para ir embora com o outro, Pai. Eu peço, Deus, que o Senhor entre em providência nesse lar, Pai, e haja com o teu poder, Senhor. Nós entregamos estas vidas a Ti e Te agradecemos na certeza da vitória, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diga amém, e graças a Deus. Amém. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família, e não se esqueça que segunda-feira teremos aqui Recado do Coração de Deus, e nós vamos iniciar a leitura desse livro aqui, ó, A Guardiã do Lar, para você mulher, para você casada, você solteira, você viúva, você mulher. Eu tenho certeza que será a bênção, A Guardiã do Lar, da pastora Bruna Oliveira, para abençoar a sua vida, tá bom? Aguarde, acompanhe o nosso canal, curta, compartilha, se inscreva se você ainda não se inscreveu, deixa o seu comentário aí daquilo que você tem recebido através dessas mensagens. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar você. Desejo a você um casamento abençoado, uma família abençoada, e não desista, porque o Senhor tem planos em sua casa, em seu lar. Amém. Lá fora a chuva cai e me lembro do momento que as minhas lágrimas você veio enxugar. Meu coração não pôde esconder, não, que eu chorei pra ter você perto de mim e poder te dizer que eu sempre te amei. Um sonho que Deus realizou. O nosso amor veio do céu, onde não há imperfeição. Meu coração gritando diz que eu te amo. Lá fora a chuva cai e me lembro do momento que as minhas lágrimas você veio enxugar. Meu coração não pôde esconder, não,